Bem, deixa eu ver, conferir se começou de fato a gravar. Está gravando. Então vamos lá. Ficou então essas atividades propostas para vocês resolverem a partir do teorema da indução. Então lembre-se, o que diz o teorema da indução? Diz que você vai ver isso daqui como uma afirmação P de N, né? Cada exercício desse você vai ver como uma afirmação P de N. Uma afirmação P de N. Então, a afirmação P de N é que essa igualdade. A afirmação P de N é que essa igualdade, e assim por diante. E aí você verifica a P de 1, digamos, se for o primeiro termo, for 1. E depois você supõe P de K e prova, por meio desse P de K, que também é verdade P de K mais 1. São esses os três passos a serem dados. Então, por exemplo, você vai verificar nessa fórmula aqui, essa segunda, se ela é verdadeira. O que significa isso? Significa dizer que você vai verificar aqui 1 ao cubo, né? Você está pegando 1 aqui, vai pegar n igual a 1 aqui, você vai verificar que 1 ao cubo é igual a 1 ao quadrado. Se for verdade, P de 1 é válido. Então, se é verdade aqui P de 1, aí você agora vai para a afirmação P de K. Você vai dizer, suponha, e vai dizer que P de K é verdade. Ou seja, você vai supor que a soma de 1 ao cubo, 2 ao cubo, até um certo K ao cubo, ela é igual a essa soma daqui, até um certo K, né? Para um K maior ou igual do que 1. Né? Você já verificou 1, então para o K maior ou igual do que 1. Então você supõe, acho que nem precisa botar igualdade, você pode botar só maior mesmo. Você já verificou para 1. Então para um K maior do que 1. E aí, supondo que essa igualdade é verdadeira, você vai tentar provar que também é verdade se eu acrescentar o K mais 1 aqui, ou seja, mais K mais 1 ao cubo é igual a essa soma, só que não terminando em K, você acrescenta uma parcela a mais, ou seja, mais K mais 1. E aí, se você provar que é verdade, somando o K mais 1 ao cubo de um lado e o K mais 1 aqui no final, se você conseguir provar que isso é verdade, depois de ter suposto que era verdade para K, então você pode afirmar que P de N é verdade, né? Então são dois passos na indução. O primeiro passo, segundo passo. Então você prova esses dois e depois afirma que P de N é verdade para todo N natural. Bem, é esse o procedimento, como nós vimos na teoria na aula passada. Bem, aí você vai fazer isso para esses três. Aqui ele te dá uma proposição com a demonstração errada, né? E ele pergunta a você onde é que falha. Falha muito, a proposição tem muitas falhas na demonstração, vocês me dizem onde. Aqui no terceiro ele dá um exemplo para você formar fórmulas. Então essa primeira, por exemplo, você vai notar que isso é uma PA de razão 2, né? 2 mais 2, 4, e assim por diante. Mais 2, 6, mais 2, 8, etc. É uma PA de razão 2. Então é só usar a fórmula da PA, né? Que pega o primeiro termo mais o último termo, multiplica pela quantidade de termos e divide por 2. Sendo que o nosso primeiro termo aqui é 2, o nosso último termo aqui é o 2n, n é n mesmo e o 2 embaixo. Isso é só usar a fórmula da PA, você resolve essa letra A. E a letra B, você observa que é uma PG, né? É uma PG de razão 2. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, etc. até 2 elevado a n. Então você vai usar a fórmula Sn que nós vimos na aula passada, a última fórmula, né? A fórmula da soma dos termos de uma PG finita. Bem, por fim tem esse exercício aqui da Vitória Régia, que é um exercício interessantezinho. Sugiro que seja feito, né? Sugiro que vocês pensem ele um pouquinho, mas é bastante interessante e bastante instrutivo fazê-lo. Por isso, nem vou comentar, vou deixar que vocês pensem ele do zero. A minha avaliação vai ser pegar esses exercícios propostos e tentar imitar, né? Então, onde ele diz assim, mostre uma fórmula para isso, então eu vou procurar exercícios que façam isso. Mostre uma fórmula para tal coisa. Agora, lembre,
é um exercício de indução. Portanto, mostrar a fórmula não é só escrever a fórmula, eu sei a fórmula da soma dos termos de uma PA, e eu faço isso que eu acabei de dizer aí. Vou lá e mostro a fórmula dos termos de uma PA. Não é só mostrar, é mostrar e depois provar por indução, ok? Quando ele diz ache a fórmula, ele está dizendo para você dizer a fórmula e mostrar que ela é verdadeira. Então, você precisa dizer qual é a fórmula e provar essa fórmula pela indução. Aí, nesse exercício, pelo método da indução, primeira fórmula. E aí, a partir de hoje, a gente vai ver o teorema da indução finita agora na sua segunda forma. Tá? Como eu disse antes, a segunda forma surge porque, claro, a primeira fórmula não conseguia resolver todo tipo de exercício. Então, esse jeito de pensar aqui ajuda a resolver outros exercícios. Tem exercícios que saem melhor pela primeira forma e tem exercícios que saem melhor pela segunda forma. Então, vamos lá. Bem, o teorema da indução que aplicamos até aqui parte de uma posição inicial n0 e procura validar as expressões subsequentes, passando por uma posição para a posição consecutiva. Ou seja, até agora a gente fez assim, né? Vale para n0, P de n0, né? Suponho para o P de K e provo para o P de K mais 1. Ou seja, eu vou andando para frente, né? Eu pego o primeiro, suponho para um fixo e provo para o seguinte, né? O subsequente. Ok. Aí a gente agora vai mudar um pouco essa lógica. Então, há uma outra forma desse método após a verificação do índice de partida n0, a gente vai procurar validar uma posição, supondo válida todas as anteriores. Ou seja, a ideia agora é assim. Suponho que a P de n0 vale, nisso não muda, tá? Primeiro e a segunda forma são iguais, só que aqui, ao invés de eu supor que vale para K e provar que vale para K mais 1, eu vou supor que vale, que P vale, eu vou colocar N aqui, vai ser melhor. P vale para N, para todo N, na verdade, desde que esse N seja menor ou igual que um certo K. Então, ao invés de supor que vale para K para provar para o seguinte, eu suponho que vale para todo mundo que é do K para trás, ou seja, antes do K. E aí eu consigo, né, depois de supor isso, eu vou provar que vale para o K mais 1. Okay? Então, eu suponho, ao invés de supor o K e provar para os que vêm à frente, eu suponho que vale todo mundo antes do K. Eu posso fazer assim também. Tiro a igualdade aqui. Suponho que vale para todo mundo antes do K e provo para K. Acho que é essa forma que ele vai ver. E provo para K, né? Suponho que vale todo mundo antes do K e provo que vale para K. Tá? Vai ficar bem distinto dessa. Então, a ideia é totalmente diferente do primeiro método. Vamos ver isso. Bem, então aqui, teorema. Seja Pn uma sentença aberta associada a um número n natural maior ou igual do que o n0, com n0 sendo natural também. Então, vamos supor que o P de n0 vale. Né? Suponha que o P de n0 vale. Então, se n for maior ou igual que n0, e para cada k que estiver antes do n aqui, ó, k antes do n, e maior ou igual que o n0, a gente já verificou que vale o n0, suponha que vale para todo mundo antes do n, e supondo isso, se a validade de P de K vai implicar na validade de P de n, então P de n é verdade para todo n maior ou igual que o n0. Então ele pegou aqui o K, eu peguei diferente, né? Eu coloquei o K na frente e o n atrás. Ele colocou o K atrás e o n na frente, ou seja, ele pensou assim. Suponha que vale para todo K menor do que o n e provou para o P de n. Ele só trocou as letras em relação ao que eu estava falando, tá? Então, K, ele supõe que vale para K menor do que o n e prova que vale para o P de n, vale para o seguinte. Então, se isso acontece, P de n é verdade para todo n maior ou igual que o n0. Ok? Bem,
como diz ele aqui, a demonstração é uma adaptação da indução já vista. Então, como foi feita a demonstração? A gente pegou um conjunto, né, seja S, o conjunto dos números naturais, e aí a gente mostrou que esse conjunto tinha que ser vazio, né, porque a gente faz uma afirmação em que contradiz a tese do nosso teorema. Então, a gente vai fazer a mesma coisa agora. Do mesmo jeito que foi a demonstração da primeira forma, a ideia para a demonstração da segunda forma é a mesma, né? Então, seja S o conjunto dos números naturais, n maior ou igual que o n0, onde P de n é falsa. Como a gente quer provar que P de n é verdadeira em todo lugar, a gente quer então mostrar que esse conjunto ele é vazio. Mas acontece o seguinte, se o S não for vazio, o princípio da boa ordenação me garante que vai existir um elemento mínimo. E aí a gente vai chamar esse elemento mínimo de S, assim, de M, né? Vai chamar de M. Ora, então, o M ele é diferente do N0, porque a gente supõe que no N0 a afirmação é verdadeira. Então, o M não pode ser o N0. E aí, como o M é mínimo, né? É o menor elemento aqui em S, então vale P de K para cada K, verificando que o K seja menor do que o M, né? Já que o M é mínimo, quem for antes dele não vai estar em S. E S tem todos os N's onde a P de N é falsa. Então, todo mundo que estiver antes do M terá P de... Todo K que estiver antes do M terá P de K verdadeira. Então, a gente tem essa condição aqui, né? A gente quer que valha para P de K, K menor do que N. A gente quer que valha para P de K, com K menor do que N, para provar para P de N. Então, nessa condição aqui, nós temos que vale para todo K menor do que o M, né? Então, tenho a hipótese e aí eu quero mostrar que vale para o N, ou no nosso caso, aqui o M. Bem, então, por 2, você tem que P de M é verdade, né? Porque isso daqui para a gente é hipótese. Se vale para todo K menor ou igual do que o M, na nossa demonstração aqui, então vai valer também para todo M, certo? Vai valer para todo M. Na nossa demonstração aqui a gente usou M. Então, se isso vai acontecer, a gente tem uma contradição. Por que a gente tem uma contradição? Porque M é o elemento mínimo de S. M está em S. Então, ele teria que ser falso. Ele não pode ser, P de M não pode ser verdadeira e, ao mesmo tempo, ser falsa. E por que essa contradição surgiu? Surgiu porque a gente supôs aqui que S era diferente do vazio e foi isso que nos deu condição de dizer que existe M. Então, na verdade, o S é vazio. O que significa o S ser vazio? Significa que para todo número natural, o P de N é verdadeiro. Não existe nenhum elemento nesse conjunto S, né? E isso significa provar o nosso teorema, que o nosso teorema quer justamente provar que P de N é verdadeira para todo N maior ou igual que o N0. Bem, está demonstrado então. Ok, a demonstração segunda forma. Aí ele vem para um primeiro exemplo. Essas demonstrações, a primeira vez que eu vi, eu não entendi, não, demonstração de indução a primeira vez. Não a primeira vez, assim, instantaneamente, né? O professor foi lá, mostrou e acabou. Não. Peguei umas ideias, fui para casa e reli umas 1.500 vezes. E aí, depois de passar de 1.000, eu já estava entendendo pra caramba. Então, a minha sugestão para vocês, no caso, vocês não precisam nem reler. Basta você pegar o vídeo aí e rever, né? A demonstração explicada na quinta, sexta vez, vocês já estarão entendendo, né? Eu é que precisei de muitas. Ou umas 2.500 vezes. Nada, vocês vão entender rapidinho. É porque eu tinha a intenção de ser profissional nessa área, né? Então eu tive que ver muitas vezes. Mas se vocês não forem ser algebristas, então não precisa fazer a leitura 1.500 vezes, não.
Eu tenho que fazer 1.500 vezes por natureza, né? Porque imagine quantas vezes eu já dei aula sobre o princípio da indução. Bem, então tá aí, tá provado. Aí vamos para um exemplo, ver se ele é esclarecedor. Então, seja a sequência AN dada por o primeiro termo é 1, o segundo termo é 3 e assim por diante. E aí, o AN geral vai ser o AN menos 1, o anterior, mais o AN menos 2. Ou seja, essa sequência é assim: 1, depois 3, aí o próximo termo, que seria o 4, ele seria o A3 mais o A2. Ou seja, não, o próximo termo é o 3, não é o 4 não, né? Esse daqui é o 1, esse é o 2, o outro é o 3. Então o A3 seria o A2 mais o A1, ou seja, só somar os dois aqui, eu tenho 4. E assim por diante. A outra seria 7, depois 11, e assim vai, né? 18. Bem, é essa sequência que ele está propondo aqui. Então, seja a sequência dada dessa maneira para n maior ou igual do que 3, é só somar os anteriores. Daqui para cá, é só sair somando os dois anteriores, né? Na realidade, a n é uma sequência definida por recorrência. Então, isso que a gente fez aqui é exatamente definir uma sequência por recorrência. Mas a gente vai ver justamente mais à frente o que significa isso com um pouquinho mais de cuidado. Mas é isso, é você dizer os dois primeiros valores, por exemplo, e depois uma fórmula para as outras. Ou então, às vezes, você diz só o primeiro valor e já diz uma fórmula para as outras. Isso é que significa definir por recorrência. Então, está aqui, está definida essa sequência por recorrência. Então, mostrar que a n, ele quer que a gente mostre que a n sempre é menor do que 1/4. A n sempre é menor do que 1/4 elevado a n. Isso para todo n maior ou igual do que 1. Quer que a gente mostre que isso é sempre um menor do que o outro aqui, para todo n menor ou igual do que 1. Bem, aí como é que ele fez isso? Temos que A1 é igual a 1, né? Então, ele está me afirmando que isso é menor do que 7/4. Ué? 1/4 elevado a n? Estranho. Ah, tá errado, né? Aqui é 7, tá? Claro. É 7/4 que ele está falando, né? Note aqui pelas contas dele que é 7 o tempo todo. Tá bom? É 7/4. Tem um errinho aqui de digitação. Ok. Então, menor do que 7/4. Então, tá. Aí ele diz assim, vamos pegar o 1, né? Quando você pega o 1, você tem que o A1 vai ser igual a 1. Foi dado, né? O A1 é o 1. E isso é menor do que 7/4, que é 7/4 elevado a 1, né? Isso é menor. 7/4 é um número maior do que 1. Ok, então verificamos para 1, né? Temos que é verdade aqui para o A1. Ele olhou inclusive o A2, mas nem precisava, tá? Mas vamos olhar se ele está certo aqui. A2 é igual a 3, tá? É esse cara. Veja que de fato 7/4 elevado ao quadrado vai dar 49 dividido por 16. E 3 vezes 16 só dá 48. Portanto, 49 sobre 16 é maior do que 3. Então é verdade. Ok, ele verificou para o A1 e verificou para o A2. Não precisava, repito. Bastava verificar para 1, né? Porque o método não pede para verificar para mais do que 1. Basta 1. Mas tudo bem, não há proibição nenhuma em verificar para 2. Então verificou para os dois primeiros. Aí ele diz assim, se n é maior ou igual do que 3, e supondo a relação válida para um certo k menor ou igual do que n, então agora ele diz assim, ele fixou um n maior ou igual do que 3. E aí ele diz, olha, essa relação vai valer para todo cara que for menor do que esse n. O n está fixado. Então, para todo cara que for menor do que esse n, isso vale. Por que maior ou igual do que 1? Ora, porque é o primeiro. Né? Então, é para todo mundo que está de fato antes do n. Então, vem que, quando você olha para o AN vai ser igual ao AN menos 1 mais o AN menos 2. Ora, então, pelo que está definido aqui, isso é 7/4 elevado a n menos 1 mais 7/4 elevado a n menos 2. Então, ele foi e colocou
o 7 quartos elevado a n menos 2 em evidência, né? 7 quartos elevado a n menos 2 vezes 7 quartos é exatamente 7 quartos elevado a n menos 1. E 7 quartos elevado a n menos 2 vezes 1 é o 7 quartos elevado a n menos 2. Ele colocou o 7 quartos elevado a n menos 2 em evidência. Aí ele fez essa conta, né? 7 quartos mais 1, né? 7 quartos mais 1 é igual a 11 quartos. Foi a conta que ele fez aqui, né? Fez 7 quartos mais 1 aqui, igual a 11 quartos. Então, ele fica com 7 quartos elevado a n menos 2 vezes 11 quartos. Aí, enfim, diz ele aqui, enfim, a n, porque a gente começou aqui onde mesmo? A gente começou aqui com a n, né? O a n é menor do que isso. Você tem que o a n é menor do que 7 quartos elevado a n menos 2, né? 7 quartos elevado a n menos 2, vezes 11 quartos. Ele vai e substitui o 11 quartos, que é um número maior do que 49 sobre 16, ou é menor? Quanto é que dá isso aqui? Isso daqui vai dar 3 ponto alguma coisa, esse daqui vai dar 3 ponto alguma coisa, mas acho que esse daqui é um pouquinho menor, né? Esse daqui é um pouquinho menor. Vamos ver? Quanto é que dá 11 dividido por 4? 11 dividido por 4 vai dar 2, né? Só dá 2, não dá 3, perdão. Então é um número ainda menor, realmente. Nem precisa fazer a conta, né? Claro. Eu disse 3, alguma coisa, não, mas é 2, alguma coisa. Não chega a 3. Então, se esse daqui não chega a 3, ele pode substituir por alguma coisa maior do que 3, porque aí esse produto fica maior. Então, ele preferiu fazer 7 quartos elevado a n menos 2 vezes o 49 sobre 16, porque ele é maior do que o 11 sobre 4. Mas qual é a vantagem de escrever assim? É porque isso daqui também é uma potência do tipo 7 quartos, né? Então ele multiplica isso por 49 sobre 16, que é 7 sobre 4 ao quadrado. E aí quando ele multiplica, ele tem justamente 7 quartos elevado a n. E aí ele tem a desigualdade que ele quer. A n é menor do que 7 quartos elevado a n, que era o que ele queria provar. Ok, veja, essa jogada de esquecer esse número e colocar esse para ficar imediato, para aparecer a resposta que ele quer, isso daí é uma coisa que você vai ter que perceber quando você estiver fazendo as contas, tá? Chegou lá e encontrou aquele 11 quartos, mas o que você quer chegar? Onde você quer chegar? Você quer chegar no 7 quartos elevado a n. E o que você tem ali? Você tem 7 quartos elevado a n menos 2. Então, se você multiplica por 7 quartos ao quadrado, você tem o que você queria. Então, ele tira o 11 quartos, coloca o 49 sobre 16 no lugar, que é maior, portanto, ele pode colocar. E aí, o 49 sobre 16 é justamente 7 quartos ao quadrado, que é o que ele precisa para multiplicar o 7 quartos elevado a n menos 2, e aí é obter o 7 quartos elevado a n, né? Ou seja, na hora que ele substitui esse 11 quartos por esse 49/16, ele consegue, nesse produto, obter o que ele quer, que é justamente mostrar que o AN é menor do que o 7 quartos AN, elevado a N. Porque quando ele faz isso, esse cara daqui, multiplicando esse, faz aparecer o 7 quartos elevado a N do lado direito da desigualdade. E aí ele prova o que ele queria. Ok? Então, veja que ele usou o segundo método da indução, né? Segunda forma da indução. Ele supôs que era verdade para K menor do que o N e provou que era verdade para o N. E aí o princípio da indução finita, o teorema da indução finita, garante que é verdade para todo N maior ou igual do que 1. Ele não escreveu, ele parou aqui, mas ele pode afirmar daqui em diante, né? Então, pelo teorema da indução finita, é verdade para todo N maior ou igual do que 1. Tem alguém querendo entrar? Ana Paula. Bem-vinda, Ana Paula. Bem, então tá aí. O uso do método da indução, segunda forma, aplicada nesse exemplo. Como disse no início, é método. E se é método, ou você aprende exatamente como é, ou você exercita, ou você não vai conseguir resolver os exercícios desse tipo.
entendeu? Então tem que aprender mesmo, tem que exercitar. Não tem variante, sabe? Eu vou ser criativo e eu vou resolver os exercícios. Não vai. É um método, tem que ser usado aquele método, senão não vai sair. E é um método consagrado há séculos. Aceito para você resolver, né? Esse método é aceito para você resolver esses problemas de recorrência há séculos. Então, é aceitável, é provado, não é mais duvidoso em nada. Então, o ideal é que você domine mesmo esse método. Então, vamos lá. Recorrência. Então, como ele falou aqui, né? Essa função foi definida por recorrência. Ou essa sequência foi definida por recorrência. Então, vamos detalhar um pouco melhor o que significa uma recorrência. Uma definição por recorrência para uma certa expressão E de n, associada ao número n maior ou igual do que a, é uma aplicação interessante do método da indução. Por exemplo, basta definir a expressão E de a, ou seja, você define a expressão para um primeiro elemento, e mostrar como obter o E de n mais 1, sabendo, né, desde que você sabe o E de n. Então, é exatamente a indução, né? Você verifica o E de A, afirma que o E de A é um certo valor, estabelece que é um certo valor, e depois você, sabendo quem é o E de N, você diz como vai ser o E do N mais 1. Tá? Sei isso, consigo mostrar isso. Isso daqui eu dou como resposta. Aí eu sei isso e consigo mostrar isso. Então eu tenho uma definição por recorrência. Tá? Aí, uma definição semelhante pode ser feita com o auxílio de termos iniciais. Digamos, E1, E2, até um certo ER, e a informação para obter os termos posteriores. Ou seja, esse EA aqui, de repente, pode não ser em cima de um único número. De repente, no lugar do EA, eu preciso dizer quem é o E1, quem é o E2, quem é o E3, etc., até chegar no último que eu afirmo, um ER qualquer. ER qualquer. E aí, quando eu chego aqui no ER, eu paro de dizer quais são os elementos, e aí eu vou para essa segunda etapa. Afirmo como é um EN, e como consequência do EN, eu digo quem é o EN mais 1, quem é o seguinte. Note que no exemplo anterior, a gente definiu, digamos, se a gente chamar isso daqui de E1, então a gente definiu o E1 e o E2. E aí a gente disse quem era o EN, sabendo quem era o EN mais 1 e o EN, o EN menos 1 e o EN menos 2. Então, sabendo quem é o EN menos 1 e quem é o EN menos 2, eu disse para você quem é o EN, sendo que o E1 e o E2 foram ditos primeiros. Então, é isso que eu estou te dizendo aqui. Ó. Pode ser que eu precise dizer alguns valores primeiros para depois estabelecer a fórmula que define a sequência. Daqui um exemplo. Para definir a função n fatorial, né, podemos usar a recorrência. Então, como é que a gente faz para definir a função n fatorial? A gente estabelece um E0 no momento em que a gente diz assim, f de 0 é 1. Ou seja, em outras palavras, a gente está dizendo que 0 fatorial é igual a 1. A gente diz isso, diz quem é o E0. Né? E aí, sabendo que o E0 é isso, a gente vai agora dizer quem é o EN mais 1, sabendo quem é o EN. Então, quem é o EN mais 1? Quem é o EN mais 1? Bem, se você sabe quem é o EN, então o EN mais 1 é o seguinte. O f de n mais 1 vai ser dado como o n mais 1, vezes o anterior, vezes o f do n. Né? Ou seja, o que ele está te dizendo aqui? Ele está dizendo a você aqui que o n mais 1 fatorial, ele é o n mais 1, vezes o anterior, né? Ou seja, vezes o fatorial aplicado no n. É o n mais 1 vezes o n fatorial.
Ele está completando a recorrência aqui, né? Ele vai te dizer quem é o n mais 1 fatorial, desde que você saiba quem é o n fatorial. Isso para todo n maior ou igual do que 0. Então, se você conhece, na verdade, aqui maior ou igual do que 1, né? Porque o zero ele já deu. Para n maior ou igual do que 1, né? Deixa eu ver. Eu preciso do zero aqui, né? Porque aí eu vou ter 0 fatorial. Eu vou ter aqui 1. A partir do zero mesmo. A partir do zero, para que eu possa definir quem é o 1 fatorial, né? Poderia também, ao invés disso, eu poderia já dizer que o 0 fatorial é 1. Podia dizer que o 1 fatorial também é 1. E começar aqui a partir do 1. Tá? Isso também é possível. Tem autores que fazem de um jeito, autores que fazem do outro. Mas essa forma que está feita aqui está perfeita. Bem, aí, assim ele tem, por exemplo, que f de 6 é 6 vezes f de 5. Né? Que é 6 vezes 5 vezes f de 4. Que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes f de 3. Que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes o f de 2. Né? Então ele está fazendo aplicando isso daqui a partir do 6 aqui. Né? Aí depois, quando ele tem aqui o f de 5, ele aplica o f de 5. Né? Aí tem o f de 4, ele aplica, aparece esse f de 3, né? Que é o 4 vezes f de 3. Ou seja, esse f de 5 aqui, ele é 5f de 4. Esse f de 4, ele é 4f de 3. O f de 4 é 4f de 3. Aí o f de 3 é 3f de 2. O f de 2 é 2f de 1. E o f de 1 é 1f de 0. Aí ele tem que o 6 fatorial, né? Assim ele tem que o 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? Assim a definição se completa. Bem, está aqui um exemplo da recorrência, que é a função fatorial. Bem bonitinho, bem interessante, bem ilustrativo, né? Acho que fica claro a definição da forma de definir as coisas por recorrência. Você estabelece os primeiros valores e em cima dos primeiros valores você diz que você vai saber calcular o n mais 1 sempre que você sabe o n. E o n pode assumir os valores que você tinha anteriormente. Então, consequentemente, você consegue definir para todo número natural por recorrência. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Bem, não havendo perguntas, então vamos para o exemplo 2. Eu achei confuso esse exemplo 2, né? Ele diz assim: consideremos a recorrência a n igual a n menos 1 mais n. O que eu achei confuso foi o seguinte, que ele quer que a gente calcule a expressão para n, mas aí a gente vê um an aqui, aí a gente fica se perguntando, ora, se ele quer an, por que ele já tem o an aqui? Mas o que ele está querendo dizer a você é o seguinte, é que ele definiu aqui por recorrência, né? Ele disse que o a0 é igual a 1, e ele te deu uma expressão para o an, mas ele quer uma expressão só para o an sem precisar fazer por recorrência, sem ter o a0 separadamente. Então a ideia dele foi a seguinte, primeiro ele passou o an menos 1 para o outro lado, e aí ele tem an menos 1 igual a n. E aí ele pensou na soma dos termos da esquerda e na soma dos termos da direita, né? Então, como são verdadeiros isso daqui para todo n, então ele começou a pensar, se eu colocar A1 aqui, por exemplo, eu vou ter uma expressão, né? Se eu colocar A2, vou ter outra, A3, vou ter outra, e assim por diante. Então, eu posso sair variando o n de 1 em diante, né? Então, ele chamou, na verdade, aqui o n de j e botou o n como sendo o símbolo final. Ele poderia ter colocado o n aqui para a gente poder ver que era a mesma coisa, né? Então, poderia ser, por exemplo, an menos 1, como está escrito aqui, indo até k, né? N variando de 1 até k. E aqui poderia ser esse n mesmo aqui, o n variando de 1 até k, mas ele chamou de j. Mas note que o que está escrito aqui é exatamente o que está escrito aqui. Né? E o que está escrito aqui é o n daqui. Ok, então vamos pensar um pouquinho. Vamos olhar um pouco como é essa sequência, né? Você tem aí A0 igual a 1. Aí você tem A1, seria o A1 na nossa expressão aqui. O A1 seria o A0 mais 1, né? Ou seja, seria 1 mais 1, que é igual a 2. Quem seria o A2? O A2
seria o A1 mais N. Então, N é 2. Então, seria 2 mais 2, que é 4. Aí, quem seria o A3? O A3 é o A2 mais 3. Então, seria... quem é o A2? O A2 é 4, né? Então, seria 4 mais 3, que é 7. Aí, quem seria o A4? O A4 é o A3, que é 7. Vamos escrever novamente. É o A3 mais a posição, que é 4, né? Quarto elemento. Então, seria 7 mais 4, que é 11. Bem, assim por diante, né? A gente percebeu como é a sequência. Mas como ele quer um AN, que não seja assim, que ele tenha o A0 separado e depois esses elementos assim, então vamos olhar a ideia dele para poder descobrir esse AN. O que ele fez? Ele pensou, vou sair somando esses termos, né? Então, quando a gente sai somando esses termos, o que acontece? Né? Vamos fazer essa soma. Essa soma ela vai ser assim. Vamos pensar aqui nessa soma. Essa nossa soma dos J's variando do 1 até N, dos AJ's menos os AJ's menos 1. Essa soma daqui ela vai ser igual, vamos ver. Quando eu pego J igual a 1, eu tenho A1 menos A0. Aí esse foi para o J igual a 1. Aí isso mais, né? Vou fazer uma soma. Então, esse é o primeiro quando eu pego J igual a 1. Quando eu pegar o J igual a 2, aí eu vou ter A2 menos, aí 2 menos 1 menos o A1. E assim por diante, né? Quando eu pegar o J igual a 3, aí eu vou ter A3 menos A2. Aí isso vai seguir em frente. O último vai ser o N, né? Então, quando eu pegar, vamos pensar no N menos 1, né? Quando eu pegar o N menos 1, então eu vou ter o AN menos 1 menos o AN menos 2, que é o anterior, né? Menos 1, menos 1, então AN menos 2. E por fim, quando eu chegar no AN, ele vai ser subtraído aqui do AN menos 1. Ora, observe então o seguinte, o A1 aqui ó, vai se cancelar com o menos A1. Aí o A2 vai se cancelar com o menos A2. E assim por diante, o A3 vai se cancelar com o menos A3. Aí o AN menos 1 aqui ó, vai se cancelar com o AN menos 1. Esse menos AN menos 2 vai se cancelar com o anterior. E aí você vai acabar descobrindo que os únicos que não se cancelam, são o menos A0 aqui e o AN. Então essa soma aqui vai dar AN menos A0. Então é isso que vai acontecer quando você sair somando isso daqui. Vai dar esse AN menos A0. Agora o que vai dar aqui nessa soma, né? Na soma dos J's? A soma dos J's vai ser simplesmente isso aqui, né? A soma dos J's, J variando do 1 até o N. Então, J é igual a 1, depois J é igual a 2. Né? Perdão, deixa eu escrever direito. Isso daqui é a soma dos J's. Então, isso vai ser 1 mais 2 mais 3, etc. Mais N. Ora, mas isso daqui é uma soma de uma PA, né, de razão 1. Então, isso é N vezes N mais 1, quer dizer, o primeiro termo esse daqui é o primeiro termo mais o último termo vezes a quantidade de termos. Então, o primeiro termo mais o último termo vezes a quantidade de termos dividido por 2. É a soma dos termos de uma PA finita aí de razão 1. Então, é essa a soma. Ora, então, do lado direito, você tem isso daqui. AN menos A0 igual... Do lado direito, você tem AN menos A0
E do lado esquerdo, né, nessa soma aqui, você está somando todos os caras desse lado e todos desse. Então, nessa soma aqui, você tem esse AN menos A0. E nessa soma aqui, você tem essa parte. Então, o que você tem é AN menos A0 e do outro lado você tem N vezes N mais 1 sobre 2. Mas o A0 é, na nossa recorrência, 1, né? O A0 está definido como sendo, desde o início, ele é 1. Então, ele é fixado, ele é 1. Então, isso daqui é 1. Você passa ele para o outro lado, aí você tem a expressão do AN que ele queria. 1 mais N vezes N mais 1 sobre 2. Pronto. Foi isso que ele concluiu aqui, ó. Ele diz aqui que o AN é igual a 1 mais N vezes N mais 1 sobre 2. Pronto. Era esse o nosso exemplo. Vamos lá. Sigamos em frente. Vamos para a potência, então. Bem, potência de números inteiros. Para definir as potências de um número inteiro a elevado a n com n sendo natural, vamos proceder por recorrência. Então ele diz o seguinte: quero definir então as potências dos números naturais. Aí eu pego n igual a 1, e digo o seguinte: o a elevado a 1, eu vou dizer que ele é o a, né? Ele foi olhar então o a elevado a 0. A elevado a 0, ele vai dizer que é 1, né? Isso quando A for diferente do zero, tá? A diferente do zero. E aí agora, por recorrência, supondo que eu conheço quem é a n, então eu vou definir A elevado a n mais 1 como sendo A elevado a n vezes A. Então, a minha recorrência é essa aqui, né? Esses 3 passos. Eu defino quem é o A elevado a 0, defino quem é o A elevado a 1, e defino quem é o a elevado a n mais 1 a partir do fato de que eu sei quem é o a elevado a n, mas como eu tenho aqui o a1, eu posso colocar o 1, depois 2, etc. Depois que colocar o 1, eu tenho o 2, daí em diante. O problema é que esse a elevado a 0 ele tem que ser colocado separado, porque o a elevado a 0 não está definido para a igual a 0, né? Então, essa nossa definição só serve para a diferente de 0, no geral. Então, usando indução, podemos verificar as propriedades usuais das potências, dados os inteiros a, b, m e n, com m maior ou igual do que 0 e n maior do que 0, maior ou igual não. Maior do que 0 e n maior do que 0, temos que o produto de potências de mesma base, você repete a base, soma os expoentes. Potência de potência, você repete, coloca a base e multiplica os expoentes. E o produto das bases elevado a um certo n é o produto das potências de expoente n, né? E aí ele diz, vamos verificar. Como é que se verifica essas coisas por indução? A ideia é sempre assim. Você tem o m e tem o n. O a é fixo. Você tem o m e tem o n. O a é fixo. Então você quer provar por indução, mas você não pode fazer indução no m e no n ao mesmo tempo. Então você deixa o m como se fosse um número fixo e faz a indução sobre o n. Ou então você deixa o n como sendo fixo e faz a indução sobre o m. A indução pode ser feita em um ou no outro. Então vamos ver a escolha dele e ver como ele escreveu essa indução. Então, ele resolveu fazer m fixo, tá vendo? Fixando a e m arbitrariamente, faremos a indução sobre n. Então é isso. O m está fixo, é um número fixo, ele vai fazer a indução sobre o n. Aí ele vai olhar se o n igual a 1 faz com que a expressão seja válida. A expressão vai ficar a elevado a m, m é fixo, vezes a elevado a 1. Aí você vai ter a elevado a m vezes a, que é igual a elevado a m mais 1. Por quê? Porque nós definimos assim, né? A elevado a m mais 1 vai ser igual a elevado a m vezes a. A elevado a m vezes a é igual a elevado a m mais 1. É a própria definição, tá? Então, de fato, você tem que... essa nossa definição vale para n igual a 1. Beleza. Então, por outro lado, supondo que... Professor, se eu não tivesse feito aquela definição,
como ficaria? Isso ainda seria uma verdade, mas como é que ficaria? O que eu estou fazendo é provar que a definição está correta. Não, entendi, eu entendi. Então, Aí isso, então, se eu não tivesse a definição, eu não teria nada. certo, obrigado. Entendeu? O que eu estou fazendo é provar um resultado. Então, o resultado é a primeira coisa a ser dada, né? Eu estou afirmando que as potências dos números naturais, elas serão definidas assim. O a elevado a zero vai ser 1, sempre que o a for diferente de zero. O a elevado a 1 vai ser o a. E o a elevado a, a, a n mais 1 vai ser o a elevado a n vezes o a. Isso é a minha definição. Aí qual as coisas que vêm depois? As propriedades. Mas as propriedades, elas só existem se a definição for verdadeira, tá certo? Então a definição é axioma. A definição não se demonstra. O que a gente está demonstrando não é a definição. A gente está demonstrando a propriedade. Aí a propriedade diz que a elevado a m vezes a elevado a n é igual a elevado a m mais n. Portanto, se a gente não tiver definição, a gente não tem nada, né? A definição é a base de tudo, senão eu não consigo demonstrar. Então, na hora que eu digo que essas duas coisas aqui são iguais, ué, cadê o que foi que eu escrevi? Sumiu? Ué? Sumiu, não foi? Sumiu. Eu estava escrevendo aqui embaixo. Não tinha acontecido isso antes. Estranho. Ah, eu não escrevi? Ah, não escrevi. Pensei que eu tinha escrito alguma coisa aqui já. Bem, então vamos lá. É verdade, né? Essa igualdade aqui é verdadeira por causa da definição, né? A definição nos diz isso. A definição nos diz que o a elevado a n mais 1, está aqui a definição, né? O a elevado a n mais 1 é igual a elevado a n vezes a. A nossa definição por recorrência já garante isso. Então, quando eu chego aqui no a elevado a m vezes a, isso é igual a elevado a m mais 1. Certo? Aí, por outro lado, supondo que a elevado a m vezes a elevado a n é igual a elevado a n mais n, ou seja, o que ele está fazendo agora é o segundo passo da indução. Aqui ele deu o primeiro passo, ele mostrou para n igual a 1. Ok, ele terminou aqui, ó. Ok. Tá? Primeiro passo ele terminou aqui. Aí ele vai para o segundo passo. Ele agora está supondo que é verdade para um certo n, né? O m está fixo. Ele está supondo que é verdade para um certo n. Supôs que era verdade agora para um certo n. Ele quer provar que vale para n mais 1. Ou seja, ele quer mostrar agora que a elevado a m vezes a elevado a n mais 1 é igual a elevado a m mais n mais 1. Ele quer provar isso. E o que ele sabe? Ele sabe que vale para n. Ou seja, ele sabe que vale essa igualdade e quer provar para n mais 1. Então, o que ele faz? A elevado a m vezes a elevado a n mais 1, né, que ele quer provar como é. Isso é, bem, ele colocou o a elevado a m, o a elevado a n mais 1 como sendo a elevado a n vezes a, pela definição, né? A elevado a n mais 1 é a elevado a n vezes a. Pronto, ele usou a definição dessa igualdade. Beleza. Aí agora ele usa a associatividade. Ele tira os parênteses daqui e coloca aqui, né? Mudou a posição só dos parênteses. Mas aí quando ele chega nisso daqui, ele tem o que ele está supondo que é isso. Então ele pode substituir o que está dentro do parênteses por isso. Aí quando ele chega nessa situação, ele volta para a definição, né? Isso daqui passa a ser o meu... Aqui, esse aqui é o meu n, né? Ou seja, eu passo a ter que o m mais n é esse n aqui. E isso vezes a é, pela nossa definição, a elevado a n. Aí quem é o meu n aqui? É o m mais n mais 1. Isso pela definição. Aí ele chega na conclusão que ele queria, né? Porque você pode botar o parêntese aqui. Você pode botar o parêntese aqui, se quiser. Que são os points, né? Pode botar o parêntese aqui, que é exatamente o que ele queria provar, né? Ele provou que, de fato, se vale para n, então vale para n mais 1. Aí o teorema da indução finita garante o resultado, né? Então, é verdade
para qualquer n natural. Fixei o m e mostrei que era verdade para qualquer n. Igor, ficou claro para você o que eu falei? Ficou, professor. É porque você parou de falar assim, eu acho que eu cortei um pouco o Igor. Não cortei não, né? Não, eu tinha feito a pergunta por completo, né? Ah, tá. Então, assim, ficou claro, né? Eu achei que na hora em que eu respondi, talvez eu tivesse cortado a sua pergunta. A minha resposta não era para cortar a sua pergunta, não. Quando eu disse assim, Não, pode ficar tranquilo. legal. Porque quando eu disse assim, se não tiver definição, não tem nada, não era para cortar a sua pergunta. É porque, de fato, é assim. Se você não tiver a definição, você não consegue demonstrar as propriedades. As propriedades todas, elas surgem depois que você definiu o objeto, tá? É porque a minha linha de raciocínio existem coisas que a gente aprendeu no ensino médio e a gente não aprendeu com esse sistema de indução. Não aprendeu. Entende agora? Uhum. Então, no ensino médio, as coisas não são demonstradas. Elas são apenas apresentadas, tá? Aqui, a nossa intenção é entender os porquês, né? Então, os porquês, eles são todos abstratos. Então, quando a gente vai construir um conjunto ou uma estrutura É uma algébrica... desconstrução, desculpe interromper, né? É uma desconstrução, né? Tecnicamente, do que você já viu. Ah, sim. Entendi agora a sua preocupação. É uma desconstrução de um hábito. O hábito é receber a informação pronta e verificar que vale, fazendo meia dúzia de contas, fazendo uns exemplos. Aqui é a demonstração abstrata, filosófica talvez, mas abstrata, entendeu? Você supõe que a gente tem as ideias, essas ideias têm que ser demonstradas a partir de coisas que a gente não discute. Então, o que a gente não vai discutir? A gente não vai discutir que o a elevado a n mais 1 ele é igual ao a elevado a n vezes a. Isso é axioma. A gente vai dizer que isso é sempre verdade. Agora, o fato de que a elevado a m mais n é igual a elevado a m vezes a elevado a n, isso não é axioma. Isso tem que ser provado. Então, o meu axioma é o que está na definição. E a minha propriedade é o que tem que ser provado. Então, quando o autor, no livro que você estiver lendo qualquer, ele disser assim, definição, aquilo não é provado. Aquilo é axioma. Aquilo vai ser daquele jeito e acabou. Entendeu? Inclusive, o cara pode fazer um teste e colocar uma definição maluca, que não é verdadeira. E a partir dessa definição maluca, ele começar a criar resultados, a fazer proposições e provar propriedades em cima de uma definição maluca. Ninguém impede o raciocínio humano de fazer isso. E tem utilidade? Tem. Às vezes você, por meio de uma definição maluca, você descobre técnicas e avanços de demonstrações que você não teria normalmente. Então, essa desconstrução que você falou, ela acontece mesmo. E eu nunca tinha usado a palavra desconstrução para isso, Igor. Até lhe agradeço. Realmente é uma desconstrução. Você deixa de pensar do jeito que você pensava no ensino médio fundamental e passa a pensar de forma abstrata nas construções das ideias matemáticas, tá? E é essa talvez a grande dor de disciplinas abstratas, é que você tem que deixar de pensar de uma maneira e passar a pensar de outra totalmente diferente. E entender o que é uma construção axiomática dói um pouquinho. Entender o que é uma construção axiomática é exatamente isso, é você entender que, dada a definição, aquilo é um axioma. Ou então, dado uma lista de axiomas, né? Por exemplo, conjunto dos números naturais, axioma de Peano. O cara te dá 4 resultados e diz, esses aqui eu não discuto. Aí dali para frente um monte de proposições e resultados, todos eles usando os 4 axiomas, ou usando o resultado que você provou antes, mas como o resultado que você provou antes usou os 4 axiomas, então a gente pode dizer que toda a teoria dos números está em cima dos axiomas de Peano, dos 4 axiomas de Peano, né? Porque os 4 axiomas de Peano constroem os naturais, a gente pega os naturais e constrói os inteiros, a gente pega os inteiros e constrói os racionais. Então, 4 axiomas de Peano constroem toda a teoria dos números, né? Então, a ideia é essa,
O que eu vou demonstrar está em cima da axiomática que eu construí. Né? Então, eu já sei que isso é assim, eu já sei que eu repito a base e somos expoentes. Não, você sabe no sentido de que você treinou isso lá no ensino médio, mas você não sabe a partir da axiomática mínima. Ou seja, quais são as coisas que você não discute, você não demonstra, e quais são as coisas que você demonstra. Né? Eu É acho isso saber. perigoso, porque isso leva a não ter pensamento crítico. É engolir o assunto abaixo sem saber o porquê de muita coisa, né? Isso acontece, Igor, no ensino fundamental e no médio. Porque a axiomática e a construção em cima da axiomática é exatamente o pensamento crítico. É exatamente o momento, Exatamente. é exatamente o momento que você diz assim, eu não sei nada, só sei que nada sei, como disse lá o Descartes. E aí, quais são as coisas que eu não posso discutir? Aí eu vou construir a axiomática. E o que foi que Descartes disse? Né? Dizem que deitadão lá na rede. Dizem que ele passou dias com essa ideia. Só sei que nada sei. Aí depois de algum tempo ele disse, tem uma coisa que eu não posso discutir, que se eu sei, eu para poder saber que não sei, eu tenho que existir. Se eu não existir, eu não posso discutir se eu sei ou não. Então, aí foi quando ele disse a famosa frase. Se eu penso, logo existe. Exatamente. Tá? Então, a existência dele era uma coisa que ele não podia discutir. É o primeiro axioma da filosofia. Né? Só se discute porque existe. Sem existir, não existe discussão. Então, o discutidor ele não pode discutir a sua própria existência. É o axioma básico. Então, é assim que se constrói a filosofia, é assim que se constrói a matemática. Eu tenho que ter algumas coisas que eu não vou discutir. Então, na hora que eu vou falar de potências de números, né? Estou falando de que mesmo? Potências de números inteiros. Então, se eu vou falar de potências de números inteiros, aí a primeira pergunta é: o que é que eu vou definir? Né? E depois o que é que eu vou provar? Então, eu construo aqui a minha axiomática. Então, a minha axiomática é: se eu tiver um número inteiro A e um número natural N, então o meu A elevado a 1 eu vou dizer que é o A. O A elevado a 0 eu vou dizer que é o 1. Aí, se o A for diferente de 0, é que eu posso dizer isso. Ok, então só vou pensar em A diferente de 0. Né? E aí, supondo que o A elevado a N está definido, eu vou dizer que o A elevado a N mais 1 é o A elevado a N vezes A. Isso aqui é a minha axiomática. Isso eu não discuto. Isso é a minha definição da potência dos números inteiros. Ora, uma vez definido, isso é propriedade. Aí, propriedades, isso é sempre... Propriedades são sempre demonstráveis. Né? Então, axiomática não é demonstrável, propriedade sim. Agora, Igor, não dá para no ensino médio não fazer assim. Porque se você tentar pegar na fase de abstração de um jovem abaixo de 18 anos de idade e for fazer essa construção, uma boa parte vai fazer bem essa construção. Mas ela é contraintuitiva. Porque, por exemplo, os números naturais, eles não surgiram no seu primeiro número natural, ninguém pensou da forma que Peano pensou. Né? Que Peano pensou no sucessor para construir os números naturais. Então ele disse que existiria um número natural que não era sucessor de ninguém. Foi uma das primeiras coisas que ele disse. Que é na hora em que ele aceita o zero. É um número natural que não é sucessor de ninguém. Ou para quem gosta de começar os naturais no 1, aceita o 1. Diz que o 1 é o número natural que não é sucessor de ninguém, porque ele não está considerando a existência do zero. Né? Aí outro axioma que ele disse se eu tenho dois naturais diferentes, então os sucessores são diferentes. Né? É um dos axiomas. O último axioma de Peano é justamente o nosso teorema da indução finita. Né? Que ele diz assim, se eu tiver um subconjunto de N, e nesse subconjunto eu tiver o meu primeiro elemento, que é aquele que não é sucessor de ninguém, né? Que é o 0 ou é o 1, e eu supor que se eu para qualquer elemento que eu pegar nesse subconjunto de N, o sucessor estiver lá, então, na verdade, esse subconjunto que eu estou pegando não é próprio. Ele é o próprio N. Então, é o quarto axioma de Peano,
ele é justamente o nosso teorema da indução. Quer dizer, com as 4 informações que Peano estabeleceu, a gente constrói toda a teoria dos números. Mas ninguém, quando começou a pensar nos naturais, as civilizações, quando começaram a pensar nos naturais, juro a vocês que elas não pensaram, vai existir um sucessor, vai ter um elemento que não é sucessor de ninguém. Não. As civilizações pensaram assim, eu preciso contar, e aí eu preciso de um número que conte as coisas, de um tipo de número, de um sistema de números que conte as coisas. Então, os números naturais, eles surgiram muito mais como cardinais do que como estrutura algébrica. A estrutura algébrica, a ideia de somar, subtrair, multiplicar, dividir, vem depois. No início, a ideia era só contar. Por isso, quando a gente vai passar os números para o aluno do ensino fundamental e médio, a gente tem que passar da maneira natural, da maneira que o ser humano pensa naturalmente. Então, ninguém vai ficar construindo a ideia de um sucessor, dando aula sobre axiomas de Peano para os meninos da 5ª série, da 6ª série. Não vai, porque você tira a naturalidade dos números naturais, a coisa do aprender pela intuição. Se você tirar isso, a matemática fica muito mais complicada de ser entendida, que é o que a gente está fazendo agora. A gente tirou a naturalidade. Os números naturais não são mais aqueles que nós conhecemos. Eles são entes que a gente desconhece. Não sei mais quem são. E aí eu tenho que construí-los. Aí é quando eu venho com essa história. Existe um conjunto. Esse conjunto tem um elemento que não é sucessor de ninguém. E aí 2 elementos, se forem diferentes, os sucessores são diferentes. Aí eu começo com esse H, né, que é verdade, todo verdadeiro, mas que constrói os números naturais de maneira abstrata, como se eu não os conhecesse. Porque se a gente não fizer isso, a gente não consegue demonstrar toda e qualquer propriedade que o conjunto dos números naturais vierem a ter. Naturais, inteiros, racionais, etc. A gente não consegue construir todas as propriedades dos números se a gente não os abstrair, como se a gente não os conhecesse. Porque sempre que a gente diz, eu já sei isso, a gente não demonstra mais aquilo. Então, para você demonstrar um fato, você primeiro tem que dizer, eu não sei. E agora eu vou primeiro afirmar esse fato e depois eu vou ter que prová-lo. Porque se eu já sei, eu não preciso provar nada, né? Então, só sei que nada sei. Nada sei. Mas tem uma coisa que eu não posso negar. Eu existo. Então, não conheço os números naturais. E aí, o que é que eu não posso negar? Eu não posso negar os 4 axiomas de Peano, são a estrutura mínima encontrada pela humanidade até hoje, que são as coisas que não dá para negar. Ou seja, que eu não posso negar para ter que provar. Eu não posso. Essas 4 eu tenho que aceitar para poder construir todo o resto. Então, aqui no nosso estudo de potências, as coisas que eu não posso negar o A elevado a 1 é 0, o A elevado a 1 é A, o A elevado a 0 é 1, quando A for diferente de 0, portanto, vou estudar todo mundo aqui diferente de 0, A elevado a n mais 1 é igual a A elevado a n vezes A. Né? Isso é o que eu não posso negar. E na hora em que eu vou demonstrar isso daqui, eu posso usar isso daqui, porque já que eu não vou negar mesmo, vou considerar como verdade, então eu posso usar nas minhas contas. Tá? Então ele sugere aqui, pratique um pouco. Complete as demonstrações B e C. Então, mesma ideia, tá? Suponha que o M é fixo. É só ler a demonstração que está aqui e ir imitando para isso. Supõe que A e M são arbitrariamente, né, fixadas aqui. Aí vamos usar a indução sobre N. Aí se N for igual a 1, aí você coloca o N igual a 1 e verifica se funcionou. Ponto, né? Pode até separar bonitinho, colocar 1. Aí se N igual a 1, aí chega até aqui, né? Claro que fazendo as contas relativas a essa propriedade, verificou. Tá, aí 2. Aí supõe que é verdade para um N fixo. E aí você vai calcular o que vai dar M, A elevado a M elevado a N mais 1. Você quer saber o quanto é isso? Sabendo que A elevado a M elevado a N é igual a A elevado a M vezes N. Você sabe isso, sabe para N, e quer saber o que acontece para o N mais 1. Aí você vai fazer as contas e vai torcer que no final as suas contas lhe levem a concluir que isso é A elevado a M vezes N mais A elevado mais M, né? Porque vai ser M vezes N mais 1, esse produto. Se isso acontecer,
Então está demonstrado o segundo passo da indução, segundo passo verificado, primeiro passo verificado, aí pelo teorema da indução vai valer para qualquer n. Tá? A mesma ideia aqui, verifica para 1, para n igual a 1, aqui tá certo. Para n, aqui só tem um n, aqui não precisa deixar o m fixo, né? Porque nem existe o m. Então, verifica para 1, supõe que vale para um certo k, um certo n, a letra que você preferir, e prova para o seguinte. É a mesma ideia, tá? Então, tentem fazer esses exercícios que vai ser útil para a aprendizagem. Ok. Aí agora, depois que ele fala, né, dá os exemplos da segunda forma, ele começa a apresentar para vocês exemplos clássicos. Né? Ele vai falar da torre de Hanoi, né, do binômio de Newton, do triângulo de Pascal. Ele fala desses 3 exemplos. Se eu não me engano, é isso que ele diz. Bem, vê aí no livro texto. Se são esses 3 exemplos, tem mais um. Bem, veja. São 3, só que tem uns que são muito interligados. Acho que são esses os nomes que ele dá. Vamos ver. Bem, números binomiais. Ele chama isso daqui de exemplo motivador. Como eu sempre costumo dizer, às vezes a gente tenta preparar uma coisa motivadora e ela, ao invés de motivar, ela desmotiva. Vamos ver se é motivador. Ele diz o seguinte: suponhamos uma urna contendo 5 bolas distintas, rotuladas como A, B, C, D e E. Quantos são os agrupamentos de 3 bolas retirados sucessivamente e sem repetição? Então, é um problema de combinatória, né? Você tem 5 bolas e você quer saber quais são os agrupamentos de 3. Ou seja, eu saio tirando 3 bolas, tiro 3 bolas sem repetir bola, ou seja, sem colocá-las de volta. E aí, quantas possibilidades de 3 bolas de um total de 5 eu teria? Todo mundo aqui que já dá aula e tal sabe que isso é a combinação de 5, 3 a 3, né? Mas ele, ao invés de usar qualquer fórmula, ele usa as ideias, né? Ele vai pensando quais as possibilidades que existiriam. Então ele vai dizendo isso. Tais agrupamentos são chamados de arranjos simples de 5 elementos, tomados 3 a 3, notados A 5, 3 a 3. Eu falei combinação porque a gente não vai considerar o agrupamento bola ABC e o agrupamento BCA como sendo agrupamentos diferentes. Se a gente considerar diferentes, a gente chama essa contagem de arranjo. E se a gente considerar que ABC ou BCA é a mesma coisa, ou seja, mudar a ordem não muda o agrupamento, aí a gente está diante de uma combinação, né? Mas ele quer ver primeiro como arranjo. Então ele está dizendo que vai contar 3 a 3 e se mudar a ordem ele vai considerar como um agrupamento diferente. Então o cálculo do arranjo não oferece maiores dificuldades, porque o cálculo do arranjo é só você usar o princípio da contagem, né? O princípio fundamental da contagem, que é assim, né? Então quando eu vou tirar a primeira bola, quantas possibilidades eu tenho na hora em que eu vou pegar a primeira bola? Eu tenho 5 possibilidades. Aí quando eu vou tirar a segunda bola, quantas possibilidades eu tenho? Olha, só tem 4 bolas lá dentro, então eu tenho 4 possibilidades. Aí quando eu vou tirar a terceira bola, quantas bolas tem lá? Olha, tinham 5, tirei 2, só tem 3. Então o número de possibilidades, o princípio fundamental da contagem diz que é o produto. Certo? 5 vezes 4 vezes 3 que dá 60, né? Aí a minha pergunta. Todo mundo sabe do princípio fundamental da contagem, né? Sabe que o princípio fundamental da contagem diz o seguinte, que se você vai fazer contagens, ações, né? Ações de eventos consecutivos, assim, um depois do outro, em que o primeiro evento e o segundo não se alteram, um não influencia no outro, né? Você contou esse daqui, depois você vai contar o seguinte, depois você vai contar o terceiro. Então, o resultado da contagem de todas as possibilidades é o produto de cada uma das etapas. Então, por exemplo, você vai sair da cidade A para a cidade B e depois para a cidade C.
aí da cidade A para B e depois para C. Então, o ato de sair de A para B, erro muito análise combinatória? Eu também. Análise combinatória dá trabalho mesmo. Você sair de A para B e de B para C, você conta quantas estradas você tem de A para B. Eu tenho 5 estradas. Aí de B para C eu tenho 3 estradas. Então, quais as formas de sair de A para C, né? Então eu posso pegar a estrada 1 com estrada 1, depois a estrada 1 com estrada 2, depois a estrada 1 com estrada 3. Fiz todos os caminhos possíveis com a estrada 1. Aí agora eu vou estrada 2, estrada 1, estrada 2, estrada 2, estrada 2, estrada 3. Fiz todos os caminhos possíveis com a estrada 2. Então, como eu tenho 5 estradas de A para B, eu vou fazer isso 5 vezes. E para cada uma das estradas que eu pegar de A para B, eu terei 3 estradas de B para C. Portanto, I de A para C tem 5 vezes 3 possibilidades. 15 possibilidades. Então, o princípio fundamental da contagem é esse que diz que se você vai fazer duas ações, elas são independentes, uma não interfere demais no resultado da outra, não obriga a outra a mudar muito. A mudar, né? Não influencia claramente, não atrapalha a contagem da outra, são contagens independentes. Então, você consegue fazer o produto, né, de todas as etapas, e esse produto vai dar o resultado da ação total, feita por etapas. Então, nesse caso daqui, a nossa escolha da primeira é escolher 5 bolas. Então, tem 5 possibilidades. A escolha da segunda é escolher 4 bolas. Não me interessa qual foi a escolha que eu fiz na primeira. Então, não é porque eu escolhi a bola A que eu não posso escolher a D ou a C. Porque se isso acontecesse, a primeira escolha influenciaria na segunda. E aí eu não poderia usar o princípio da contagem. Mas não importa qual a bola que eu escolhi na primeira, eu posso fazer a segunda escolha sem me preocupar com a primeira. Então, na primeira eu tinha 5 possibilidades, na segunda eu tenho 4. Não importa quais foram as bolas que eu escolhi na primeira e na segunda, eu vou pegar a terceira bola entre as 3 que sobraram. Então, eu tenho 3 possibilidades. Isso me diz que o número de possibilidades é 60. É o que a gente chama de contar agrupamentos do tipo arranjo. Contagem do tipo arranjo. Bem, olhando melhor a distribuição desses agrupamentos, encontramos 10 formações básicas e para cada uma, 6 permutações, totalizando 10 vezes 6, ou seja, 60 arranjos. Ele está te dizendo o seguinte: ora, se eu não for considerar que a ordem é um agrupamento diferente, então, por exemplo, quando eu pego A, B, C, quando eu tiver o meu B, C, A, se eu não considerar que são agrupamentos diferentes, quantos agrupamentos eu teria dessa forma, que mudam os elementos e não mudam a ordem? Aí ele está dizendo a você, o agrupamento ABC, ele não tem os mesmos elementos do agrupamento ABD, porque tem um D no lugar do C, que não tem os mesmos elementos do agrupamento ABE, porque tem o E no lugar do C e do D. O agrupamento ACD não tem o B, portanto não é igual aos 3 primeiros, né? O agrupamento ACE também não tem o B, portanto não é igual aos 3 primeiros, e também não é igual ao anterior aqui, porque tem o E no lugar do D. O agrupamento ADE não tem o B, portanto não é igual aos 3 primeiros, e não é igual a esse daqui, porque no lugar do C você tem o E. Aí agora ele tem B, E, D. Tem o B, tá certo, mas tá com o E e com o D, que não foram considerados aqui, ó. Então é diferente de todos. Esse daqui, ó, tem o B, portanto não é igual a esses que não tem o B, mas ele tem o D e o E juntos, eu não tinha considerado ainda. Aqui, ó, o BCE não tinha sido considerado ainda também, e o CDE, que é o último que sobrou aqui, que também não tem os elementos iguais a nenhum dos grupos que tem anteriormente. Então, eles não diferem apenas pela ordem, eles diferem porque os elementos são distintos mesmo. Aí ele observou que tem 10 agrupamentos desse tipo. Mas como o total de agrupamentos, depois que você sai mudando a ordem, vai ser 60,
significa dizer que mudando a ordem, eu vou conseguir 6 no total, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, só mudando a ordem, para cada um desses eu tenho 6. Então, eu tenho 10 vezes 6. 10 que mudam pela natureza dos elementos e 6 que mudam pela ordem dos elementos. Então, 10 vezes 6, 60, que é esse total que ele diz aqui. Então, a tabela abaixo ilustra a disposição considerada, representando apenas as 6 permutações da primeira coluna. Assim, ele mudou as permutações só na primeira. Ele diz, escreva as demais para treinar. Então, por exemplo, está aqui A, B, D. Então, ele quer que você faça agora, sei lá, A, B, C, A, B, E, né? Então, A, B já era, né? Só pode ser o D, o C, o E. Ok. O ABC não tem, não, logo no primeiro? Eu estou falando bobagem, desculpa. Fiz uma bobagem grande. Não pode, é para ter os elementos que estão aqui, o A, o B e o D, desculpa. Então, só é o A, o B e o D, né? Então, vai ser, bem, AB só podia ir para o D. Então, agora eu só posso fazer A, D, eu fiz bobagem ali. A, D, B, obrigado pelo aviso. A, D, B. Nada. Aí agora eu tenho, bem, com A eu acho que acabou, né? Aí eu tenho que começar agora com B. Então, B, A, D. Depois B, D, A. Pronto. Os dois que começam com A, os dois que começam com B e agora o C. Ou C não, D. Agora o D. Aí eu posso ter D, A, B e eu posso ter D, B, A. Pronto. Então preenchi a segunda coluna. Então é sempre possível sair preenchendo. Aí vamos ter as 60. Vocês fazem se tiverem vontade ou se já entenderam, não precisam ficar fazendo. Bem, aí se convencionarmos identificar em cada coluna as respectivas permutações com cada agrupamento básico da primeira linha, isso é, não levar em conta, se a gente desistir de levar em conta a ordenação, então a gente só tem 10, né? Então, se não considerar as permutações, a gente só tem 10 agrupamentos. Então, esse tipo de agrupamento que não leva em conta a ordenação, ele vai ser chamado de combinação. Tá? Então, 10 agrupamentos que correspondem aos subconjuntos de 3 elementos formados a partir dos 5 elementos A, B, C, D, E, sem considerar a ordenação. Então, esses 10 agrupamentos são as combinações simples de 5 elementos tomadas 3 a 3. A notação clássica, né, é essa daqui. A gente diz combinação 5, 3 a 3 assim ou assim. Ou assim. Essa última notação, ela é denominada números binomiais de 5, 3 a 3. Tá? Então, essa maneira de escrever assim, botando um parêntese, botando o número em cima e embaixo, são as combinações de 5, 3 a 3, aí nesse caso, de NPAP. Né? A gente conhece isso no ensino médio assim, a gente diz que as combinações do tipo NPAP, elas são dadas por N fatorial, aí aqui P fatorial, N menos P fatorial. Né? Então, este símbolo, que é um número binomial, é calculado dessa maneira. Bem, aí representando por 3 fatorial, 1 vezes 2 vezes 3, que é o 6, as permutações de cada coluna, temos então por indução, ou por definição, o seguinte, que 3 fatorial é a combinação 5, 3 a 3, que é igual ao arranjo 5, 3 a 3, quando eu multiplico por 3 fatorial, ou seja, ele está te dizendo que a combinação N, P a P, ele está generalizando essa ideia, tá? Se você multiplicar aqui por P fatorial, você tem o arranjo N, P a P. Né? Ou seja, em outras palavras, a combinação NPAP, ela é o arranjo NPAP dividido por
P fatorial. Se você olhar o exemplo anterior, 60, né? É o total. As que não mudam a ordem, né? As que são diferentes apenas pela natureza dos elementos, elas são 10. Então, você nota que é 60 dividido por 6. E quem é esse 6? É justamente esse 3 aqui, que é o que eu estou chamando de P, 3 fatorial, é igual a 6. Ou seja, a quantidade de combinações, 5, 3 a 3, que é igual a isso, ela é exatamente a quantidade de elementos do arranjo, 5, 3 a 3, dividido por 3 fatorial. Tá? Então, no nosso exemplo, bate exatamente o que está sendo dito aqui. A combinação é o arranjo dividido por 3 fatorial. Né? 5 vezes 4 vezes 3, dividido por 6, que é o nosso 10 dali do nosso exemplo. Então, mais genericamente, está dado aqui as formulinhas. O arranjo é essa formulinha, uma permutação de n a n, né? A gente simboliza assim. O arranjo, quando o número de elementos é igual ao número de elementos no agrupamento, o número total de elementos é igual ao número total de elementos no agrupamento, isso vai ser n fatorial dividido por n menos n fatorial, né? Ou seja, se você usar nn na nossa formulinha aqui, isso vai ser n fatorial dividido por 0 fatorial. Só que 0 fatorial é 1, então o arranjo de n a n é igual à permutação de n elementos, portanto é simplesmente n fatorial, né? Que é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, etc., até chegar em 1. Né? E o nosso número binomial, ele é a nossa combinação, que é o arranjo dividido pelo, aqui ele usou a letra K, eu estava usando a letra P, mas tanto faz, né? É n elementos K a K. Então, pega o arranjo, divide por K fatorial e você tem essa formulinha aqui. Então, por extensão, nós temos 0 fatorial é 1, 1 fatorial é 1, e n0 igual a nn, que é igual a 1. Ou seja, ele está te dizendo que se você for calcular aqui n0, vai dar 1, e se você calcular nn, também dá 1. Claro, né? E se você fizer nn aqui dá 0, e aí vai ficar n sobre n. N fatorial sobre n fatorial, que dá 1. Então, se você considerou n, vai dar 1. E se você considerar 0, aqui vai dar 0 fatorial, e aqui vai ficar n menos 0 fatorial, que vai ser n fatorial. Vai de novo ficar n fatorial sobre n fatorial, que é 1. Então, de fato, essas informações aqui são todas verdadeiras e serão úteis, tá? Todo mundo sabe que 0 fatorial é 1, que 1 fatorial é 1, mas acrescenta-se aqui o fato de que o número binomial n0 e nn também é 1. Ou seja, sempre que você tiver 0 embaixo ou n, esse número binomial dá 1. Muita informação. Mas eu acho que a maior parte disso... Eita, Isabel. Eu acho que eu aprendi. Agora foi do jeito do terceiro ano do ensino fundamental. Aquela combinação, multiplicação que a gente faz com as crianças através de figuras. Sim. Combinação com a camisa. Sim. É isso aí. Tem uma introdução à contagem. O seu microfone está falhando. Tem uma introdução à contagem que é feito mesmo nas séries iniciais, né? As camisas, as bermudas, as calças, etc. Quantas maneiras diferentes dá para ir para a escola se você tem 5 camisas e 2 bermudas, 5 camisas e 2 shorts e tal? E aí o princípio é exatamente o mesmo, né? Sendo que nessa ordem eu acho que é arranjo, né? Bem, não sei. Não, vai usar Para só o eles, princípio. ô professor, para o terceiro ano está muito bem. Agora eu pude perceber o quanto as coisas vão evoluindo para chegar até aí, né? Porque começa de uma forma bem icônica, bem simbólica, para poder chegar a esse nível abstrato, né? Isabel, existe doutorado em combinatória.
Pois é, Existem, meu Deus. existem resultados dificílimos sendo enfrentados que se usa combinatória para chegar à conclusão. Então, a combinatória é quase que uma área da matemática específica, tá? E até influencia um bocado no que eu andei estudando na vida, tá? Eu não sou profundo nela, não, mas existe muito trabalho importante feito com combinatória. Pois bem, aí ele diz aqui, primeiras propriedades, ó. A propriedade da complementaridade ou simetria. Então ele está dizendo que essas duas coisas são iguais. Se você colocar k igual a zero, você tem esse resultado. Você tem que n0 é igual a nn, né? Se você colocar o k igual a zero. Para verificar que essa propriedade aqui é verdadeira, é simples, né? Você aplica essa fórmula. Que seria aqui? Seria n fatorial. Aí quem é o k, né? O k da nossa brincadeira aqui. Deixa eu ver se eu ajeito aqui a mesa. O n fatorial fica em cima. E aí o nosso k aqui é n menos k. Então no lugar desse k ficaria n menos k fatorial. E no lugar desse n menos k, eu vou colocar no lugar do n menos k. Aí vai ficar n menos k. Não, no lugar do k, né? Perdão. No lugar do k. Então vai ficar n menos, aí no lugar do k eu vou colocar n menos k fatorial. Aí a questão é que troca de posição esses dois caras, né? Porque aqui é o n menos k que ficou no lugar do k, e no lugar desse vai acontecer a eliminação do n aqui, ó, com o n, e vai ficar menos menos k. Ou seja, o que vai acontecer é que vai aparecer de volta n fatorial, e aqui n menos k fatorial, que é esse aqui, e aqui vai dar k fatorial. Ou seja, tudo que vai acontecer quando você aplica essa forma de escrever o binômio é que vai trocar a posição do k e do n menos k. Vai mudar a posição, mas é a mesma coisa. Só muda a posição aqui dos dois. Tanto faz k fatorial vezes n menos k fatorial, como eu disse ao contrário, né? Como n menos k fatorial vezes k fatorial. Então, tanto faz, você pode trocar a posição que vai dar no mesmo. Portanto, essas coisas são iguais, de fato. Aqui é a famosa relação de Stiefel. Ele está dizendo que se você somar um binômio, onde em cima você tem um n menos 1, embaixo você tem um k, aí você pega o anterior aqui, ó, o k menos 1, aí quando você soma um binômio com o anterior, vai dar o n mais k, o n e o k. Vai subir um n aqui e vai permanecer esse daqui, onde k está entre 1 e n. O próximo slide vai mostrar a vocês melhor o que ele está dizendo. Bem, a igualdade 1, essa conta que eu estava fazendo aqui, já está aqui. Então, vamos verificar a igualdade 2, que é a relação de Stiefel, né? Ou seja, vamos mostrar que essa soma dá igual a isso daqui. Ora, mas essa soma, a gente pode aplicar nela a definição, né? Então, de fato, o que acontece é que isso daqui, n menos 1k, é n menos 1 fatorial, e depois n menos 1 menos k fatorial aqui embaixo, multiplicado por k fatorial, né? Pela definição do próprio número binomial. Aí mais n menos 1, k menos 1, é n menos 1 fatorial, k menos 1 fatorial, e n menos 1 menos k menos 1. Bem, n menos 1 menos k menos 1, isso vai ser igual, bem, vai ficar n menos 1 menos k mais 1. Ou seja, vai ficar só n menos k, né? Então, n menos 1 menos k menos 1 é esse n menos k fatorial aqui. Então, a gente precisa só verificar essa soma. Então, vamos verificar essa soma. É isso que a gente tem que verificar se essa soma está correta. Vejamos. Eu tenho aqui k fatorial e aqui eu tenho k menos 1 fatorial. Observe o seguinte,
se você fizer k vezes k menos 1 fatorial, você tem exatamente k fatorial, tá? Então, o produto é k vezes k menos 1 fatorial, aqui está o k menos 1 fatorial, aqui está o k fatorial. Então, k vezes k menos 1 fatorial é k fatorial, ou seja, a gente tem que esse k fatorial ele é um múltiplo desse k menos 1 fatorial. A gente também pode observar que n menos k menos 1, se eu multiplicar isso por... Eu tenho n menos k menos 1 e aqui eu tenho n menos k fatorial. Então, você nota que se você fizer n menos k vezes n menos k menos 1, ou seja, esse daqui é exatamente uma unidade a menos que esse. Aí você coloca isso fatorial, isso é a mesma coisa que n menos k fatorial. Então, a gente está vendo que o n menos k fatorial ele é um múltiplo desse n menos k menos 1 fatorial. Portanto, entre esse e esse, tendo em vista que esse é um múltiplo desse, o nosso MMC, né, que aí a gente tem uma soma de frações com denominadores diferentes, ele vai ser aquele que é o múltiplo, né? Então, ele vai ser n menos k fatorial, não preciso colocar esse. E aqui, entre k menos 1 e k fatorial, o múltiplo é o k fatorial. Então, basta que eu multiplique por k fatorial. Certo? Então, aqui na soma desses dois, essa soma aqui, essa igualdade, eu já sei o seguinte, que vai dar apenas uma fração, vai ser uma fração, onde no denominador eu posso colocar apenas k fatorial vezes n menos k fatorial. Então, nessa soma aqui, eu já posso colocar o mínimo múltiplo comum, que é k fatorial vezes n menos k fatorial, né? Basta colocar isso. Veja que isso é verdade, porque quando eu for dividir k fatorial vezes n menos k fatorial por isso daqui, vai cair o k fatorial. E aí eu vou estar dividindo n menos k fatorial por n menos k menos 1 fatorial. Ora, mas n menos k fatorial, se eu dividir por n menos k menos 1 fatorial, por causa dessa igualdade, isso vai dar n menos k. Então, n menos k vai multiplicar o numerador. Aí vai ficar n menos k, que multiplica n menos 1 fatorial, né? Então, divido o mínimo múltiplo comum por esse denominador e multiplico o numerador, eu tenho isso. Aí, mais... Agora, quando eu dividir esse mínimo múltiplo comum por isso, vai cair aqui o n menos k com n menos k. Então, vai ficar k fatorial dividido por k menos 1 fatorial. Então, ó, quando você divide k fatorial por k menos 1 fatorial, isso dá k. Então, é apenas o k que eu vou multiplicar aqui em cima. Então, vai ficar k vezes n menos 1 fatorial. Ora, notem então que dá para colocar o n menos 1 fatorial em evidência. Aí você vai ter n menos 1 fatorial que multiplica, bem, o que ele está multiplicando aqui? Está multiplicando n menos k. E o que ele está multiplicando no outro? Ele está multiplicando mais k. Então, no numerador vai ficar isso daqui. E no denominador continua apenas k fatorial vezes n menos k fatorial. Continua apenas isso, né? Ora, mas isso então vai ser igual. Ora, vai cortar aqui, ó, menos k com k vai ficar n. Então vai ficar n multiplicando n menos 1 fatorial. N, quando multiplica n menos 1 fatorial, isso é igual a n fatorial, ok? Então vai ficar n vezes n menos 1 fatorial. Então em cima vai ficar n fatorial. Enquanto que embaixo vai ficar k fatorial que multiplica n menos k fatorial. E aí, observe que isso é exatamente o número binomial nk, né? Que é o n fatorial em cima, o k fatorial embaixo e a diferença dos dois, n menos k fatorial.
Então a gente conseguiu provar que esta soma vai dar exatamente isso daqui, o NK. Portanto, de fato, essa soma daqui, né, essa soma é igual a isso, ok? Então, está provado o que queríamos em relação a essa propriedade 2. Né? Vamos, então, à propriedade 3. Né? Olhemos agora a propriedade 3. Dados os inteiros nk com o k maior ou igual do que 0 e menor do que n, o coeficiente binomial nk é um número inteiro. Né? Essa é uma propriedade. Isso daqui dá sempre um número inteiro. É isso que ele está dizendo aqui. Então, como é que ele mostrou que isso é sempre um número inteiro? De fato, por indução sobre n, o resultado é evidente para n igual a 1. Né? Então, quando você vai calcular para n igual a 1, você vai ter 1 fatorial em cima e embaixo você vai ter k fatorial vezes n menos k, né? Então, 1 menos k fatorial. Então, quando você pega... mas o k não pode ser qualquer, porque o k tem que ser menor ou igual que o n. Então, na verdade, você pega 1 fatorial sobre 1 fatorial e 0 fatorial, porque fica 1 menos 1 aqui. Então, isso claramente é 1. Ok. Né? Porque esse número aqui é sempre menor do que o de cima. Se eu peguei n igual a 1, então, obrigatoriamente, o k também é 1. Então, dá 1. Verdade. Concordamos com ele, né? Realmente, para n igual a 1 é verdade. Aí a gente faz o quê? Supõe que vale para um certo n. Ou supõe que vale para um certo n. Ou seja, você está supondo que vale a nossa formulazinha. Você está supondo que vale n fatorial sobre k fatorial vezes n menos k fatorial. Você está supondo que isso é inteiro. Está supondo que isso pertence a z. Bem, aí isso para todo k valendo, sendo menor ou igual que o n. Né? Todo k valendo para um certo n fixo. Menor ou igual do que ele. Aí segue da relação de Stiefel que o n mais 1 sobre k ele vai ser igual ao nk menos 1 mais o nk. Logo, o que acontece? Todo mundo aqui é menor, né? Esse cara daqui é menor e e esse k também é menor do que o n. Então ele está te dizendo que esse daqui é inteiro, né? Que eu estou dizendo que é válido para todo k menor ou igual do que n, e esse daqui também é inteiro. Ora, mas se esses dois são inteiros, esse daqui também é inteiro. Ou seja, se eu suponho que vale para esse daqui e para todo k menor, então vai valer também para o n mais 1 por causa da relação de Stiefel. E aí eu supus que valia para n e provei que vale para n mais 1. Quer dizer, não fui eu que provei, tá? A relação de Stiefel é quem garante logo isso. Então, se ela garante que vale para n mais 1, pelo teorema da indução, vale para todo n. Bem, vamos olhar agora então o famoso triângulo de Pascal. Digo a vocês que eu gosto bastante do Pascal. O Pascal, ele além de matemático, era filósofo, né? Tem umas frases muito interessantes. Foi ele quem disse que o coração tem razões que a própria razão desconhece, né? É uma frase que a gente ouve até hoje e foi escrita por esse matemático famoso, Blaise Pascal. Tá? Então, o triângulo de Pascal é uma organização do binômio de Newton aqui, né? Do binômio, na verdade. O triângulo de Pascal, ele é isso aqui, né? Ele quando ele chama aqui linha 0, ele é o binômio 0, 0. Depois aqui, ele tem o binômio 1, 0 e o binômio 1, 1. Então, esse número aqui é o binômio 0, 0. Esse aqui é o binômio 1, 0 e esse é o 1, 1. Aí o outro vai ser o binômio 2, 0. Depois o binômio 2, 1. Depois o binômio 2, 2. Aí o próxima linha 3. Binômio 3, 0. 3, 1. 3, 2. E o binômio 3, 3. Então, todas essas propriedades vistas anteriormente,
elas são percebidas mais facilmente quando você olha para o binômio de Newton. Ó, por exemplo, ele está te dizendo que o N0 e o Nn é 1. Aí olha para o binômio de Newton. O N0 é sempre o primeiro, o Nn é sempre o último. Todo mundo é 1, tá vendo, no N0? E o último, que vai ser o Nn, é 1, ó, sempre 1 também. Então o primeiro e o último são sempre 1. É fácil ver quando a gente olha para o triângulo de Pascal. A relação de Stiefel, por exemplo, ela diz o seguinte: se eu pegar o n-1k e somar com o n-1k-1, ou seja, suponha que esse daqui é o nosso n-1k. Suponha que ele é o nosso n-1k. O n-1 é um cara que está na mesma linha. n-1k-1 é esse aqui, é o anterior. Veja que eu estou na mesma linha n. E aqui eu estou, por exemplo, no 3 e aqui eu estou no 2. Então, se esse é o k, esse aqui é o k-1. Então, o que diz a relação de Stiefel, ela diz que se eu pego o k e somo com o k-1 na mesma linha, isso vai dar o da linha seguinte, na posição k, ou seja, na posição do primeiro, né? Então, ele está te dizendo que quando eu somo esse com esse, dá esse. É isso que ele está te dizendo. Esse 20 aqui é o nosso n-1 k. E esse anterior aqui é o nosso n-1 k-1. Né? Esse daqui é o n-1k e esse é o n-1 k-1. Esse aqui está na mesma linha e está na coluna anterior. E ele está te dizendo que o resultado vai ser na linha seguinte, ou seja, vai ser no n, que é binômio. Deixa eu colocar os traços. Na verdade, eu não deveria ter colocado esse traço. Coloquei como se fosse uma fração, né? Deixa eu colocar na notação correta. Então, é o n-1k somado com o n-1 k-1. Se esse daqui é o k e esse daqui é o k-1, vai dar um cara na linha seguinte, n, e na coluna desse daqui, do k. Vai dar o nk. Né? É isso que diz a relação de Stiefel. E ela é facilmente observada, repito, no binômio no triângulo de Pascal. Outras propriedades interessantes vão surgir. Por exemplo, se você somar, né, aqui 1 mais 1, você tem 2. E isso é 2 elevado a 1. Aqui você tem 1, que seria 2 elevado a 0. Quando você soma esses 3 aqui, você tem 4, que é 2 ao quadrado. Quando você soma esses aqui, você tem 8, que é 2 à terceira. Quando você soma essa linha, você vai ter 2 à quarta. E assim por diante. É uma outra propriedade do binômio, né, que é verificada ali no triângulo de Pascal. A soma das linhas, a soma da linha n dá exatamente 2 elevado a n. Bem, são várias propriedades interessantes que se olha no triângulo de Pascal. Tá bom? Como veremos a seguir, há um grande número de propriedades binomiais escondidas no triângulo. Por exemplo, a propriedade complementar 1 significa que dois elementos de uma mesma linha equidistantes dos extremos são iguais. Ou seja, o que ele chamou de propriedade complementar 1 aqui, propriedade complementar 1, está dizendo a você que n-k é igual a nk. Ele está te dizendo aqui que se você pega um elemento que está na posição 3 aqui, o terceiro da esquerda para a direita, ele é igual ao terceiro da direita para a esquerda. Você conta 3 para cá, conta 3 para cá, vai ser sempre o mesmo. Então o segundo aqui, ó, ele é o segundo daqui. Né? Então, se você pega um elemento na posição
nk, e aí você faz o n menos o k, embaixo vai estar exatamente na mesma posição lá do outro lado. Então, por exemplo, esse cara daqui, ele está na posição N7, enquanto que esse daqui está na posição N1. Né? Qual é a linha? É a linha 8. Então, 8 menos 1 vai dar 7. Né? Exatamente, 8 menos 1 dá 7, 8 menos 7 dá 1. Então, se você faz a diferença, aí encontra o outro que é exatamente igual. Né? Então, por exemplo, na linha 6, se você pegar o 6 menos 2, que dá 4, então esse cara daqui do 4 vai estar com o mesmo número, que é esse aqui. Então, o 6,2 e o 6,4 são iguais, porque 6 menos 2 é igual a 4 e 6 menos 4 é igual a 2. Ok? Então, é simétrico, né? Ele é sempre simétrico. Se a quantidade aqui é sempre par, então você sempre tem um meio da coisa, né? Então o meio da coisa aqui é o 2, né? Aí o meio da coisa aqui, ó, entre daqui para a esquerda e daqui para a direita é igual. O meio dessa coisinha aqui é o 6, né? O meio dessa coisinha aqui é o 6, o daqui é o 2. Então o que tem para a direita ou para a esquerda é igual, o que tem para a direita ou para a esquerda é igual. Aqui no meio, o que tem da direita para a esquerda é igual e assim por diante. São características interessantes do triângulo de Pascal e que tem uma função espetacular, que é justamente o desenvolvimento do binômio de Newton, que é o nosso próximo passo, tá? Nosso próximo passo é justamente falar do binômio de Newton. Bem, deixa eu encerrar a gravação por aqui, para a gente conversar mais um pouquinho sobre as nossas os nossos passos futuros.